pessoal, bem-vindos a mais uns 5 minutos de processo. Hoje nós vamos seguir falando sobre um tema que vocês já sabem que é um dos meus favoritos, que é a prova pericial. Bem, o que a gente vai responder hoje? Nós vamos responder uma pergunta que é bastante complexa, né? Parece simples, mas é bastante complexa, que é se o advogado tem o direito de acompanhar o seu cliente na realização da perícia. Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que existem várias modalidades, várias espécies de perícia e que essas perícias envolvem as mais variadas áreas do conhecimento humano. Então, a gente sabe que existem perícias, por exemplo, na área de engenharia, na qual não vai haver nenhuma discussão se o advogado pode acompanhar ou não. É evidente que ele pode acompanhar, assim como as outras partes, né? O juiz, se quiser fazer uma inspeção judicial, não vai haver problema algum, porque essa relação não está protegida pela ideia de sigilo, como a relação médico-paciente. Então, onde é que isso vai se tornar realmente um problema? Nas perícias médicas. Bom, o que a gente verifica então? Que nessa relação médico-paciente existe sim o sigilo, mas o próprio Conselho Federal de Medicina já deixou muito claro que esse sigilo pertence na realidade ao paciente e não ao médico. Então não cabe ao médico dizer que a relação é protegida por sigilo e por isso o advogado não pode participar. Não. Quem tem essa possibilidade é o próprio paciente, no caso, né, a parte lá no processo judicial. Ela pode renunciar, inclusive, judicialmente a esse direito ao sigilo para que o médico, por exemplo, possa prestar um depoimento sobre algum fato que ele teve conhecimento, alguma coisa assim. Mas voltando à perícia propriamente dita, a gente sabe, então, que existe essa possibilidade do advogado acompanhar o seu cliente durante a perícia médica. Qual é que é a grande questão aqui? O que o advogado vai fazer nesta atividade? Lembre, a perícia ela pode ser realizada também na presença de um assistente técnico, que não tem nada a ver, obviamente, com o advogado. É um profissional contratado pela parte, que não está sujeito a suspeição e impedimento, né? Assim como o próprio advogado da parte, e poderá acompanhar este ato. Se esse assistente técnico, né, nesse caso aqui, a gente está falando de uma ação de erro médico, por exemplo, ou uma perícia trabalhista que envolva uma questão médica, se esse assistente técnico ele é um médico, não vai haver problema nenhum. O Conselho Federal de Medicina também já referiu que não pode haver assistente técnico num processo onde haja uma perícia médica e esse assistente técnico venha a acompanhar a perícia, porque vai ser considerado um exercício ilegal da medicina. Então, o assistente técnico precisa ser da área médica se a perícia é médica, tá? Isso é fundamental. Bom, então o que o advogado faz durante essa atividade? É claro que o advogado ele não está ali para conduzir a perícia, ele está ali para acompanhar a perícia, para dar um conforto para o seu cliente, né? Afinal de contas, existe uma relação de confiança entre advogado e cliente, e essa presença do advogado pode ser sim muito relevante para o cliente, e para dar uma segurança jurídica, né, para o seu cliente, no sentido de que o ato está sendo conduzido de maneira legal, de maneira adequada. Tá? Então, isso pode ser feito. Agora, o Conselho Federal de Medicina, né, embora já tenha autorizado essa participação do advogado, e vocês podem dar uma olhada lá nos pareceres lá do COJUR, tá, da Coordenação Jurídica do Conselho Federal de Medicina, número 177 de 2020 e na nota técnica 42 de 2012, e vocês vão achar todas essas informações. Mas lá também tem uma informação muito importante. Se o perito acreditar que a presença do advogado pode atrapalhar a sua atuação, ele pode se dirigir ao juízo de maneira fundamentada, né, por escrito, e dizer que ele não quer a presença do advogado. Mas isso tem que ser feito de maneira fundamentada, não é simplesmente, não quero que o advogado esteja lá. Mas por que o advogado não vai estar lá? Isso tem que ser fundamentado e o juiz vai apreciar se é o caso de acolher essa questão do médico ou não. E, para a gente ponderar ainda, existe mais um elemento ainda para ser pensado nessa situação toda, que é a relação à participação, por exemplo, do advogado da parte contrária, que o cliente ali pode se sentir desconfortável, pode se sentir bem com o seu advogado participando, mas com o advogado da parte contrária pode gerar algum tipo de complicação. Como o advogado do autor, né, vai estar ali participando só para dar um conforto para o seu cliente e não para interferir no ato, nós não acreditamos que haja nenhum tipo de lesão, né, ao direito à prova, ao direito de defesa do réu, se o advogado do réu não participar também.
porque não é para interferir, não é para participar do ato, é só para fazer um acompanhamento do cliente específico que está sendo submetido à perícia. Tá bem, pessoal? Muito obrigado aí e até o nosso próximo vídeo. Valeu!